PSB pôs fim a uma aliança histórica com o PT ao anunciar que estava entregando os cargos no governo Dilma. O presidente nacional da legenda, Eduardo Campos, dá sinais de que será candidato à presidência da República no ano que vem. Conversa comigo sobre a decisão do partido o deputado federal Isaías Silvestre, que é vice-líder da bancada do PSB na Câmara. Bem-vindo, deputado. Pois bem, Elvívia, estamos aí. Deputado, vamos começar por esse rompimento? Vamos. Por que romper essa aliança histórica? O rompimento, Vívia, não veio dentro do PSB. Veio por críticas, né? E falta de reconhecimento daquilo que o PSB sempre posicionou, esteve ao lado do governo. Então, o nosso presidente, depois de reunir em agosto com a bancada, os deputados federais, os nossos senadores, os nossos ministros, lá no Pernambuco, em agosto, tomamos a decisão de que o nosso governador, presidente do partido, deveria de ser o nosso candidato à presidência da República. E viemos para essa conversa de agosto para cá, estamos recebendo críticas. O senhor falou em crítica. Bom, primeiro, essa decisão é uma decisão irreversível. É lógico, não tem volta. Construída com o PSB, com os pés no chão. O senhor falou em críticas, realmente aconteceram. Nos últimos meses a gente tem acompanhado as críticas que alguns elementos do PT, outros do PMDB, né? Lideranças da base, tal, que têm realmente feito críticas ao PSB permanecer e, ao mesmo tempo, se movimentar no sentido de uma candidatura própria, como vem dando mostras o próprio Eduardo Campos, como presidente do partido, mas também como um provável candidato. Ao se aproximar, por exemplo, fazer uma aproximação com Aécio Neves, que é oposição ao governo. O senhor não acha que é natural que essas críticas tenham uma certa naturalidade? É normal acontecer? Já que há, inclusive, essa aproximação com a oposição? Aceitável quando vem da base. Quando vem da base do governo, dos ministros do governo, do partido do governo, certo? E o governo não se posiciona e não reconhece a contribuição que o PSB deu e tem dado, e eu espero que continue dando a governabilidade, certo? Nós nos sentimos feridos no nosso ego, sabe? Feridos... Não é só uma questão de que quer a candidatura, então está saindo exatamente. do governo? Não, exatamente por isso, porque não é só a candidatura. Nós estamos trabalhando com o PT desde 2002, nós não viemos da obscuridade, nós viemos para o PT quando nós tivemos candidatura própria ao governo, à presidência da República, com o Garotinho, não é isso? E depois, com o nosso presidente Miguel Arraes, nos ensinou o seguinte: nós trabalhamos para o Brasil não por causa de aliança, não por causa de cargos, nós trabalhamos por causa da governabilidade, por causa do povo, principalmente o mais sofrido. E essa é a bandeira do PSB, do Nordeste, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Nós estamos trabalhando pela governabilidade. E nada nos impede, dentro dessa aliança que fizemos, de ter candidatura própria. A aliança não foi escrita assim, olha, tudo, mas não pode ser não. Nós podemos ser. Qual o problema? Qual o pecado? Agora, há resistência interna a essa candidatura própria, né? Que é muito dita claramente do governador Cid Gomes. Mas há outras divisões também, outras figuras, outras lideranças que prefeririam, enfim, apoiar a candidatura da presidente Dilma à reeleição? Antes de julho, sim. Antes das ruas, haveria essa certa necessidade, continuidade por causa disso. Depois das ruas, na análise geral, principalmente da mídia, do povo, do partido, chegamos à conclusão de que o PSB precisa de dar a sua contribuição. As ruas pediam um novo. E o novo que nós temos a oferecer é Eduardo Campos, deputado federal, ministro do governo Lula, governador do Pernambuco por 2 mandatos,
com todas as possibilidades, não é isso? Com todos os handicaps de ser um presidente da República com história, com prova e comprovadamente pelas urnas e pela governabilidade. O senhor está falando novo. Novo ele realmente é. Ele é jovem. Ele é um Não, homem mas não é jovem novo. na política. Mas ele vai conseguir se identificar com o novo que o senhor está falando aí, que veio, essa demanda do novo que veio das ruas? Por enquanto, as pesquisas não estão mostrando nada nesse sentido. A figura que aparece com alguma identidade, com essa demanda do novo, é a Marina Silva. O senhor acha que ele vai conseguir fazer esse? O novo que eu estou dizendo não é o novo o candidato, é o novo o projeto, certo? É o novo que as ruas pediu, que as ruas querem mais. Querem mais o quê? Mobilidade, é isso? Querem educação, saúde. É isso que é o novo que está vindo das ruas, certo? Os programas ser discutido com os institutos de opinião e com o povo, para que nós possamos ter um modelo sólido no Brasil de políticas, não a política de varejo, entendeu? Não a política de imediatice. O que o senhor acha que o PSDB vai propor de diferente? Desculpe. PSB vai propor de diferente? O que ele tem a propor? Do que o governo está buscando fazer. Porque, na verdade, esses motes são os motes que a população, as manifestações, né, apontaram. E são os motes, os mesmos motes que o governo federal está tentando responder, né, a eles. O que o PSB, o senhor acredita que o PSB vai propor de diferente? A proposta do PSB é uma proposta que vem, não de hoje, de quando o PSB foi candidato à presidência da República. É um programa voltado para a educação. A educação muda todos os comportamentos da vida. Passa pela educação. O PSB quer começar pela educação. O cidadão precisa de ter direitos, mas precisa de ter deveres. E nós perdemos os deveres no Brasil porque nós colocamos a educação. Eu pergunto, quanto custa um preso? Quanto se paga um professor? Nós estamos trabalhando, construindo presídios. O PSB não quer construir presídio, o PSB quer construir escolas. O PSB quer construir uma nação de cidadãos que têm direitos, mas que primeiro tenha deveres. Isso nós não estamos vendo hoje. Hoje está se dando muito direito ao cidadão, certo? E eu pergunto aqui... O que o senhor está chamando de dever? Dever é a obrigação que eu tenho com a nação, com o meu próximo, certo? É esses os deveres que eu tenho que ter. A Constituição nossa é uma Constituição belíssima, muito boa, mas veio as mudanças, as nossas, que diz aí, as interferências que a Constituição recebe. O que é o nosso Código de Criança e Adolescente aí que chama-se Estatuto Criança, não é isso? O ECA. O ECA é uma coisa muito boa, mas foi feito para o Brasil? Onde nós estávamos quando foi discutido o ECA? Hoje a mãe não tem direito sobre o filho tem direito sobre a mãe. Deputado. É isso? O PSB, ele quer uma discussão ampla, certo? Para ver onde é que nós estamos errando. Nós não temos bola de cristal, não estamos vindo com a marmita pronta, não. Nós estamos vindo com a experiência de um governador, de um Estado, dos mais carentes da nação, que a política imposta ali está dando resultado. Agora, o PSB vai precisar fazer um bocado de aliança para conseguir chegar aqui à região sudeste, chegar sozinho ao sul nós do não país. Vamos a lugar nenhum. Sozinho nós não e somos. O que o PSB está pensando nesse sentido? Como é que o senhor vê essas possibilidades de aliança? Sentar, conversar, para que nós possamos ver quem é que tem contribuição a dar. O cidadão comum, as instituições,
as instituições de ensino, que possam dar colaboração, possam dar ideias para que nós possamos formatar um programa que vai mudar o que está nas ruas. E o senhor acha que essa relação com Campos, com Aécio Neves, a relação de Eduardo Campos, pode frutificar e madura, inteligente. Representar uma aliança no futuro? Não, eu acho que é uma conversa madura, inteligente de quem tem compromisso com a nação. Não, deputado. Certo? Mas objetivamente, para quê? Para quê? Para que nós não tenhamos, lá na hora que começar as eleições, vinha acusações, vinha agressão, mas menos a discussão daquilo que nós precisamos. Então, por isso que eu falo que é uma conversa madura, inteligente, de quem tem compromisso com a nação. Pode amanhã vir? Sim, por que não? Nós vamos ter, se nós estamos trabalhando, quem que falou que vai ter eleição primeiro turno só? Vai ter segundo turno. Pois é, mas segundo turno significa o quê? Vamos supor que Eduardo Campos realmente seja o candidato à presidência, não emplaque no segundo turno, fique no primeiro turno, e o que o senhor acha que seria mais provável? Ele se aliar novamente ao PT ou fazer aliança com a Aécio? O modelo de política a ser discutido daqui para frente é que vai ditar isso aí. O tempo é o melhor remédio. O tempo vai mostrar qual que vai ser o caminho a seguir, certo? E o que o senhor acha que foi, como é que foi a conversa do Eduardo Campos com a Dilma? O senhor acha que foi uma conversa dolorida ou foi uma conversa amena? Uma conversa que não precisava de haver. Sim, certo? Mas houve, né? Houve porque houve a decisão anterior. Mas a conversa em si, que notícia que o senhor tem? Como é que nós que conheçamos bem o nosso presidente Eduardo Campos, eu tenho a certeza que ele foi exatamente relatar a ela o que foi discutido na nossa reunião, certo? Agradecer, entregar e mostrar para ela que nós estamos saindo dos cargos, das funções, mas não estamos saindo do governo. Mas foi uma hora e meia de conversa, deputado. Deve ter rendido mais do que isso. São 10 anos de aliança, não podia ser de 2 minutos, né? São 10 anos juntos, não poderia de forma nenhuma terminar assim, obrigado, não. Foi uma conversa. Pois é, e agora? E agora, como é que vai ser a relação no Congresso? Como é que o senhor acha que a bancada do PSB vai se relacionar com o governo Dilma? Muito bem colocado. Nós vamos continuar como estávamos, votando, discutindo o país, a nação. Tudo que for de interesse da nação, o PSB está junto. Não queremos mesmo, saiu noticiado aí. Não queremos o pior, é melhor para nós de forma nenhuma. Nós queremos um governo bom. Queremos um governo que dê resultado para o cidadão. Porque quem está lá na ponta, quem está lá nos rincões do nosso Minas Gerais, do nosso Brasil, é que paga a conta. Mas o PSB vai ficar mais à vontade para fazer oposição ao governo e pensa já com um viés mais eleitoral, não fica, não? Nós vamos continuar da mesma querendo forma. Ou não, a eleição é muito antecipada, né, deputado? Essa discussão, sabe disso. A discussão não é boa. Antecipada não é boa. Teria que ser na hora certa. Aí não existe uma tendência, então, natural de que se o partido não está independente, fazer oposição a Dilma? Não. Isso não vai acontecer? A oposição, se tiver de fazer, consciente e racional, certo? Não vamos fazer com o coração, com mágoas, de forma isso aí pode ficar tranquilo que para isso aí nós fomos doutrinados para que não aconteça isso. Viu? Em Minas, os tucanos e os socialistas podem de fato montar uma chapa pensando aí na disputa para o governo do Estado e dar um palanque duplo para Aécio e Eduardo Campos? Esse é um desenho aí que vem sendo discutido entre os dois partidos. O nosso governador tem tomado medidas para encerrar um ciclo bem sucedido como começou. O senhor está se referindo a Anastasia. Anastasia. O nosso senador Aécio Neves tem pautado aquilo que nós gostaríamos de ver com o governo federal. Tudo no seu tempo, na hora certa. Está esperando o momento certo para poder fazer. E o PSB, mineiramente falando, nós vamos continuar nesse ponto. Vamos esperar o ponto certo para nós definirmos como é uma possibilidade?
Da aliança... de compor uma chapa majoritária para o Senado ou como vice? Como o partido PSB, como candidatura majoritária, agora é difícil isso. Muito difícil vislumbrar isso agora. Isso vai dizer lá abril em diante, março, abril e junho, que vai... O que é que nós vamos continuar conversando? Porque o nome que vem sendo lembrado como uma possibilidade de candidato do PSB, fazendo até um acordo aí com o PSDB, mas ter uma candidatura própria, seria o prefeito Márcio Lacerda, mas que fala que não quer ser candidato de jeito nenhum ao governo do Estado. O senhor acha que ele pode ser convencido? Não? O nosso prefeito é uma figura que nos ensina, com a sabedoria que ele tem, de empresário, de homem público, de prefeito, de resultado. A posição do prefeito, ele já colocou que ele é soldado, certo? Na causa. Ele é grato por tudo aquilo que ele conseguiu da vida, certo? E que ele trouxe para a vida pública. Ele esteve conosco na reunião há dias atrás e colocou o seguinte: estou à disposição do partido na hora certa para nós definirmos a nossa vida. Então ele não é assim, não está tão avesso. Não, ele não é avesso. Ele é uma pessoa muito centrada, certo? E eu acredito que a dona Efigênia não vai abrir mão de deixar ele ser um homem que vai deixar a história dele marcada em Belo Horizonte, no Brasil. Na opinião do senhor, o que seria a melhor opção? Ele ser candidato? Sem dúvida. Nós temos nomes... Ao governo do Estado. Nós temos nomes, mas o nome do nosso prefeito, Márcio Lacerda, é um nome que cada dia é mais respeitado por tudo aquilo que ele tem feito e tem proposto. E o Alexandre Calil? Calil é o Já foi filiado, não? Nosso Calil vai ser filiado essa semana que vem. Tá? E para quadros do PSB em qualquer posição que ele for escalado. O negócio vai ser puxar voto, é isso? A missão do Alexandre Calil é puxar voto? Vai ser a posição de um soldado nas fileiras do PSB para trazer resultado para o nosso Minas Gerais, para o nosso Brasil. Tá certo, deputado. Obrigada pela presença do senhor aqui no Mundo Político. Estamos às ordens, lá no PSB, né? E lá em Brasília, e trabalhando para que Minas continue olhando para frente. Obrigada mais uma vez. Eu conversei com o deputado federal Isaías Silvestre, do PSB de Minas. Ele é vice-líder da bancada do partido na Câmara. Nosso assunto aqui, a entrega dos cargos do PSB, que há 10 anos era aliado do PT e participava dos sucessivos governos do PT. Ele deixou 2 ministérios e alguns cargos de segundo escalão. Foi uma decisão que foi tomada depois de alguns meses e uma decisão das lideranças do partido, e tem em vista aí a candidatura do governador Eduardo Campos, o governador de Pernambuco Eduardo Campos, à presidência da República. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.